Oi, gente! Está começando mais um episódio do EducaCast. Um podcast voltado para assuntos pedagógicos e educacionais. Eu me chamo Milene. Eu me chamo Camille. Então, gostaríamos de começar mais um episódio desejando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo. Gostaríamos de agradecer aos nossos professores Edi da Silva e professor Renato Rodrigues por aceitarem o nosso convite para participar deste episódio com a temática de prosa boa e didática eficaz. Palmas para ele, gente! Fico a palavra então com vocês nesse momento, podem ficar à vontade. Muito bem. Parabéns, meninas. Muito obrigado, é uma satisfação. Obrigado por terem nos convidado, né, para esse nosso podcast, né, da nossa disciplina Tópicos 1, Tecnologias Educacionais. É um momento realmente muito especial e ver a dedicação de vocês em relação a esse trabalho é o que nos enaltece as nossas ações didáticas para a formação de profissionais de educação tão competentes como vocês, não é? Então, para nós é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu reitero a beleza desse convite, a iniciativa de vocês e principalmente, né, o alcance que isso vai ter quando a gente se propõe a falar daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta e principalmente daquilo que a gente vem vivenciando dentro da Unifacvest há mais de 20 anos. Né? É sempre um prazer ter novas turmas de pedagogia, novos desafios e principalmente, né, pessoas pensando qual é o futuro da educação e onde nós queremos chegar com um curso de tamanha grandeza e beleza. Bom, professores, eu acredito que seria uma boa forma a gente começar esse nosso episódio pensando no nosso público que nos assiste, que nos ouve nesse momento. Para vocês, assim, se fosse conceituar didática, o que seria? O que é um ser didático? Muito bem, eu que falo? Você quer falar, dona Pode começar. Muito bem. A questão didática, eu diria que ela é o cerne da questão, é uma questão principal para os profissionais de educação e para a nossa formação. Todas as disciplinas que vocês têm aqui na universidade, elas têm um pouco de didática. Nós temos a disciplina específica de didática no nosso curso de pedagogia, mas a didática, ela é a nossa ação, a nossa futura ação enquanto profissionais da educação. Então, a didática, nós temos que ter muita clareza das abordagens, das metodologias que nós vamos trabalhar em sala de aula, né? As abordagens tecnicistas, abordagens cognitivistas, abordagens socioculturais, todas as abordagens que fazem parte, que são as metodologias, né? Para que a gente possa exercer a nossa profissão. Então, durante todos os 4 anos de estudos no curso de pedagogia, nós temos ações didáticas todos os dias em todas as disciplinas. Mas para sintetizar a didática, seria a nossa ação pedagógica em sala de aula. Não é? Seria o nosso jeito de ministrar, de mediar o conhecimento com as nossas crianças, jovens e adultos. Isso é didática. No nosso ponto de vista, no meu ponto de vista, é trabalhar, lógico, uma didática que trabalha a abstração e a reflexão, com um senso crítico, uma didática que seja absolutamente freiriana, que tenha um aspecto de envolvimento com a sociedade, de os alunos se enxergarem nos conteúdos, nas bases curriculares, como bem está expressado nos currículos da Base Nacional Comum Curricular. Então, didática é isso, é a ação em sala de aula com as nossas crianças, jovens e adultos. Eu gostaria de pegar o gancho complementar que eu costumo dizer nas minhas turmas de licenciaturas que a didática nada mais é do que a alma da aula. Porque a gente sai de casa com uma proposta, a gente tem um conteúdo a ser transmitido, um conteúdo a ser compartilhado, um conteúdo a ser vivenciado. E se rompeu já nos últimos tempos, nas últimas décadas no Brasil, por conta da nossa legislação, é esse conceito de que a aula é uma mera transmissão de conhecimento. Ela é um envolvimento. E pensar a didática é pensar quem são os sujeitos desse processo. Como esse sujeito aprende, como ele chega para esse aprendizado e, principalmente, né, a interação e a interseção entre aquele que vem para fazer uma provocação, para trazer algo a ser compartilhado e como isso é socializado, discutido, potencializado e refletido. Para mim, esse
é o conceito, essa é a primeira percepção quando a gente ouve a palavra didática. Ótimos conceitos. A gente gostaria de saber também, vocês já tiveram, né, óbvio, uma vivência com educação infantil, e a gente gostaria de que vocês relacionassem o ser didático com as crianças e quais são as possíveis dificuldades que pode encontrar no caminho, que nós, como futuras pedagogas, podemos encontrar no caminho. É muito interessante quando a gente fala, quando a gente se torna professor de cursos de licenciatura, quando a gente já tem uma vivência em outras etapas da educação básica. Nós dois compartilhamos experiências, depois o Renato fala dele, mas eu tenho experiência na educação infantil, em turmas de berçário e em turmas de pré-escola. E também tenho vivência no ensino médio. Quando a gente fala das crianças, a gente precisa ter um olhar muito mais sensível e pensar também na configuração legal do marco legal que a gente tem, que envolve crianças e adolescentes no Brasil. A partir da Constituição de 88, ela vem abraçar a família, a infância e a adolescência como nunca antes feito na nossa legislação. E eles passam a ser sujeitos de direitos. E quando eles adentram num espaço antes chamado de creche e hoje chamado de centro de educação infantil, eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser afetados. E o que é afetar? É trabalhar, é envolvê-los a partir do afeto. Porque a escola ela vai ser uma extensão da vida, do direito desse sujeito. Não é uma extensão da casa, são elementos diferentes. Então, sim, vocês vão se deparar com todas aquelas questões inerentes da infância, que é a birra, que é o choro, que é a resistência a determinadas coisas. Mas para isso vocês serão licenciados, serão formados nesse grande espaço que é o centro universitário, para saber que existe a diferença, existe a diversidade e principalmente que cada ser é único. E nessa infância, e nesse período da infância, nesse período de desenvolvimento, é que a gente vai compreender exatamente isso. Como se desenvolve esse processo, como se desabrocha, que diferença cada criança precisa ser respeitada na sua individualidade e, ao mesmo tempo, ser trazido para o maior espaço de socialização e de convivência, que é o começo, é o primeiro momento que ele sai da casa para deslanchar para o mundo. Então, essas percepções têm que ser trabalhado com muita didática, com muita sensibilidade, com muito afeto. Muito bem. É isso, meninas. É só para pegar um gancho do que a professora Ede colocou aqui também, né? Essa questão da didática com as crianças, com a nossa experiência, né? Eu sempre digo para vocês, a praxis, e vocês são minhas queridas alunas e ótimas alunas, sempre estudaram muito isso, que é a junção de teoria e prática. Então, essa questão da afetividade que a professora Ede fala, né, elas têm que estar associadas a todo esse conhecimento que vocês, como profissionais de educação, precisam ter para fazer uma ação didática afetiva. Por isso que eu tenho que ter conhecimento. Tem uma autora muito interessante chamada Selma Garrido Pimenta, que ela fala dos cursos, num dos artigos sobre professores, né, ela fala sobre a importância dos cursos superiores de formação de professores, como o nosso aqui no Centro Universitário Unifavest. Quer dizer, a preocupação que nós temos para que vocês consigam enxergar os seus alunos, para quando vocês forem para os estágios, para a sua futura profissão, vocês tenham uma ação de praxis, que é a junção de teoria e prática. Isso é fundamental para o sucesso de todos os profissionais de educação como vocês e tantos que estão nos acompanhando aqui. É muito bom, então, saber que há profissionais capacitados e dispostos a enfrentar qualquer situação com êxito, né? Assim como vocês. Assim, professores, a gente fez uma pesquisa para saber o que os nossos ouvintes gostariam de saber, assim, uma curiosidade. Então, nós que estamos estudando, nós sabemos que a lei da LDB, de 93, 94, de 1996, ela vem se atualizando. E assim, tornou-se obrigatório, então, a criança de 4 anos de idade frequentar o ambiente escolar. Exatamente. O que eles querem saber é
como que vocês resolveriam a dificuldade? Porque se a criança, ela vem ali a partir dos 4 anos, ela vai ter um apego emocional muito grande com seus familiares, né? Ela vai ter a questão da afetividade com seus familiares e a tão temida, né, fase de adaptação de alguns professores. Como que vocês agiriam? Como que vocês fariam nessa situação? Muito bem. Essa é uma questão muito clara, né, que a gente trabalha com os profissionais de educação. Graças a essa conquista, né, de 2013, né, só 2013 que nós conquistamos esse espaço da obrigatoriedade pela Lei de Diretrizes e Bases para que as crianças, a partir dos 4 anos. Claro, já havia um incentivo muito forte, né, a partir de 2000, 2002, para que todas as crianças da educação infantil participassem. Uma coisa tem que ter clara, né? Nós temos que ter a compreensão das fases do desenvolvimento cognitivo dessas crianças. Por isso que nós estudamos a formação de professores, 0 a 2 anos, período sensório-motor, né, período simbólico, pré-operatório, compreender quem é essa criança de 4 anos, né, que está saindo do período sensório-motor para o período simbólico. Quem é essa criança? Como que ela age? Qual a percepção dela do mundo? Qual é o papel da escola? O papel da escola é justamente socializar essas crianças com o mundo, com a vida, né? Então, esse processo de adaptação é fundamental. E quem que vai fazer isso são os gestores, todos os profissionais da área técnica pedagógica da instituição e vocês, nós, os professores e professoras que estarão trabalhando com essas crianças na educação infantil. Porque essa legislação, ela dá-se com força porque a gente já sabe há décadas da importância de eu ter uma criança na mais tenra idade numa escola. Quanto mais cedo ela estiver, melhor será para ela, para os pais e para a sociedade. Pessoas que vão passar pelo período egocêntrico com muito mais tranquilidade, com uma mediação dos professores. Então, eu vejo como algo altamente positivo. Eu acho interessante quando a gente fala desse marco da obrigatoriedade a partir dos 4 anos, mas a gente tem que entender que na atual situação brasileira, a realidade é outra. Quando a gente pega a estratificação social e a gente pega as camadas C, D e E, ou seja, quanto mais baixo o nível socioeconômico, mais precocemente nossas crianças já chegam no espaço da educação infantil. Então, sim, 4 anos é a partir da obrigatoriedade. Mas se a gente visitar os nossos CEINs, se a gente visitar, inclusive, nossas escolinhas particulares, nossas crianças estão chegando muito mais cedo. Inclusive Mesmo com um mês. Tem crianças que vêm a partir de 3 meses, 4 meses, mesmo porque a licença maternidade sendo de 4 meses, iniciando um pouco antes, por questões da mãe e tudo mais, essa criança vai ser inserida muitas vezes antes do primeiro ano, antes dos primeiros 6 meses de vida. E esse é um espaço de educação, de desenvolvimento e vai ser feito somente por profissionais habilitados. Aí vem o grande compromisso de quem faz um curso de pedagogia, de saber o que está fazendo lá, quem é que dorme na sua cabeceira, qual é o livro que ilumina a tua caminhada. E cada desafio que vocês assumirem, cada turma nova que vocês forem pegar, a primeira coisa que tem que entender, tem que saber e tem que dominar. Qual é a fase que essa criança está? Meu aluno é um bebê, é uma criança pequena, como ele pensa, como ele elabora e como ele vivencia o mundo. Porque a partir do momento que o professor sabe quem é o seu aluno, que momento ele está vivendo, como funciona esse desenvolvimento a partir do cérebro da criança, a partir de toda a sua situação neuromotor, é muito tranquilo pensar uma ação didática. E isso também é novo, a gente tem que lembrar que a educação infantil só se torna parte da educação básica a partir da Constituição de 88. Então, hoje a gente ainda tem uma confusão muito grande que as pessoas fazem, tanto na nomenclatura quanto na percepção do espaço de educação. Por que não se usa mais a expressão creche? Porque a creche não era um direito da criança. A creche era um direito da mulher trabalhadora. Você só colocava a criança num espaço de educação infantil quando a mãe apresentava um documento de trabalho. E veja que não se fala do pai, se fala da mãe. A partir da Constituição de 88, a educação infantil passa a compor a educação básica.
Então, ela não é mais um espaço para você depositar as crianças, não é mais um espaço que vai cuidar da comida e da higiene da criança. É um espaço que vai tratar da sua educação. E a educação começa desde a mais tenra idade, desde que a gente tenha profissionais muito bem iluminados. Quem está iluminando a caminhada de vocês? Quem dorme na cabeceira de vocês? Quem está na mesa de trabalho de vocês? São os autores que vão dizer por onde vocês vão passar. E aí a gente não reproduz mais aquele cuidado da criança. A gente começa a trabalhar um longo processo de educação, onde tudo é educação. A forma como a criança é conduzida para o soninho, a forma como ela se senta à mesa, a forma como ela vai experimentar aqueles alimentos, que ela tem uma resistência e dali a pouco ela passa a entender aquilo dentro de um processo muito bem elaborado. Então, isso é bonito a gente pensar, né? Então, esse desmamar da família, esse distanciamento, na realidade brasileira, ele tem começado antes do marco legal. Mas também é importante a gente dizer que esse marco legal, ele é muito significativo. Porque antes, as famílias que podiam ficar com a criança um tempo mais, ou aquele poder público que não tinha se organizado para ofertar vaga para todas as crianças que assim desejassem, a gente tinha crianças que chegavam aos 6 anos no primeiro ano totalmente analfabetas, sem saber segurar um lápis, fazer um desenho, pintar um contorno, conhecer as formas geométricas. E ela competia com aquelas crianças que já vinham de um longo processo de educação, que já estavam familiarizadas com o mundo do caderno, com o mundo da pintura, com o mundo das formas geométricas. Quando as crianças vêm a partir dos 4 anos, elas já chegam no primeiro ano prontas para o processo de alfabetização. Então, a gente elimina essa grande diferença dos que estavam inseridos na educação infantil daqueles que não tiveram essa oportunidade de socialização, aprendizado e educação. Agora, então, vamos entrar num assunto polêmico. Professor Renato, eu gostaria que o senhor conceituasse a didática reflexiva e a professora Ede gostaria que conceituasse a didática instrumental. Como elas interferem na vida da criança e do estudante? Muito bem. A didática reflexiva é o que nós acreditamos, né? Uma didática onde você possibilite aos seus alunos, no caso, num curso de formação de professores e professoras, que você contextualize. Vamos pegar um autor, Marcos Macedo, Didática, a Aula como Centro. Um grande autor que eu já trabalhei com vocês, por exemplo, não é? Com os nossos acadêmicos aqui da instituição. Nós vamos discutir os conceitos pesquisados, não é? Por esse autor, as suas ações, e vamos intermediar a ação didática de uma forma que o sujeito se entenda na prática pedagógica. Então, a didática reflexiva é levar o outro a entender o mundo em que ele está vivendo, em todas as características de uma aula. Né? Se nós pegarmos Celso Antunes, por exemplo, quando ele fala no livro de Múltiplas Inteligências, ele observa, um aluno tem uma tendência mais artística, outra musical, dentro dessa questão artística, outra mais lógica matemática, né? E a histórica, e assim sucessivamente. Nessa didática reflexiva, tu vai fazer o que Sócrates sempre dizia para nós, né? Nos escritos de Platão, que é promover uma maiêutica, é tirar de dentro do outro o que ele tem de bom. Tirando dentro do outro o que ele tem de bom, é dar oportunidade para que esse conhecimento seja reflexivo, que haja uma abstração e que haja uma reflexão ligando com a realidade em que ele vive. Então, didática reflexiva é isso, é a gente utilizar todos os conhecimentos existentes relacionados à educação e transformá-lo vivo, é vivenciá-lo, como diria Paulo Freire. Você ficou com a melhor parte, mas é o que a gente acredita, é o que a gente faz e eu sei que usou tempo. E eu vou começar falando da didática instrumental a partir de uma experiência que eu tive aos 16 anos de idade, quando eu fui fazer um curso de magistério, ou seja, formação de professores num curso técnico que me habilitou a trabalhar de 1ª a 4ª série. E naquele momento, é lógico que
Eu era inexperiente, eu era imatura, mas todos os meus colegas também eram, porque era a época do segundo grau. E uma época ainda que a gente estava sobre a égide da LDB 5692, diferentemente da de 1996, progressista e moderna, a gente tinha uma lei extremamente tradicional no mundo da educação. E eu lembro das aulas de didática, e até hoje eu tenho repulsa disso, quando a gente aprendia a apagar o quadro com uma metodologia muito prática e muito técnica. Você não podia fazer pó, você tinha que apagar de cima até embaixo, da direita para a esquerda. A professora de didática só não nos ensinou o que a gente faria com 30 alunos de quarta série fazendo barulho enquanto você aplicava aquela técnica. Isso é didática instrumental. Didática já foi dado dessa forma. Como o professor vai se comportar, de unhas muito bem aparadas, muito pintadas e salto alto. Porque quando você caminhava na sala, o toque-toque do teu sapato era um linear entre o aluno que estava mal sentado e o que rapidamente ia se sentar, como você tinha ensinado. Então, a didática instrumental era isso. Ela se baseava exatamente no tecnicismo, não só da transmissão, eu sei e o aluno aprende, mas também de como o aluno se comportava muito bem sentado, com as duas mãozinhas em cima da mesa, por 4 horas numa sala de aula, falando de crianças. De um professor que apagava o quadro com uma técnica exemplar, porque a sua nota era pela técnica. Mas quando você ia para o estágio, a sua nota era pela técnica e pelo barulho que os alunos faziam enquanto você aplicava a técnica. Hoje, a gente já não ensina mais os alunos como apagar um quadro. A gente ensina que o espaço do quadro é um espaço para multiplicar o conhecimento, para transmitir o conhecimento. E que se eu falando o meu aluno não aprendeu, eu desenho para que o meu aluno aprenda. Eu uso outras técnicas, outros modelos, outros espaços, outros recursos e, principalmente, eu penso o meu aluno como sujeito. E na minha época, na 5692, o aluno era um depósito. Eu vim para ensinar e o aluno tem que aprender. Hoje a gente compartilha saberes. E sim, eu passo. Não, é isso. Mas é uma coisa muito interessante, porque a didática é isso que a professora Ede falou aqui. Que a didática era como é que a gente ensina, não, dentro dessa perspectiva tecnicista. Não pode ser isso. A gente já entendia que era diferente. A gente foi estudando, foi se construindo enquanto profissionais de educação, né? E hoje a gente sabe que didática é saber como o outro aprende. É ser um profissional de educação, como diz a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, assim, o bom profissional de educação, a boa profissional de educação, é aquele ou aquela que se faz entender dentro desse processo reflexivo, né? Uma coisa muito interessante, na minha experiência na educação infantil, né? É que eu pude perceber, e até escrevi sobre isso, né? E a gente sempre discute isso lá em casa também, que as crianças, elas não nos veem exteriormente, as crianças nos sentem. Então, não importa se tu está com salto alto ou não salto alto. Tu tem que, como tu convive com pessoas, você tem que estar higienizado, você tem que estar ajeitado no sentido social da tua vida que você trabalha, mas não vai ser um salto alto ou isso ou aquilo que vai fazer de você uma pessoa diferente. Você tem os espaços de saber, um espaço que nem hoje, um espaço onde a gente está se construindo para uma apresentação com outras pessoas, a gente se organiza. A mesma coisa quando a gente coloca o jaleco, a gente se organiza para esse evento maravilhoso de hoje, por exemplo. E isso é importante, né? Então, só para pegar o gancho da que a professora Ede colocou, que é fundamental dentro desse processo didático. E assim, professores, quem vê de fora, se aconteceu uma situação comigo e com a minha colega, né? A gente estava estudando para a prova de segunda-feira, que era a disciplina de didática geral, sim, e tinha esse assunto da diferença da didática reflexiva e instrumental. Exato. A gente comentou com outras pessoas as duas relações, e a gente perguntou assim, qual você acha que é a correta, que o professor deve ser? E a pessoa respondeu que é a instrumental. Porque provavelmente lá atrás, quando ele participava da escola, era escolarizado, ele teve um professor assim. Acredito que todos os nossos ouvintes, quem está nos assistindo, também já teve um professor
abre aspas, tradicional, aquele professor que pega firme. Então, eles enxergam um professor reflexivo como um professor que Que deixa o aluno fazer o que quiser. assim, liberdade, assim, liberdade. pro aluno, assim, que não- vai rolar uma bagunça, né? É bom ter contextualizar. Tem um livro, Educar para Quê? Do Fleury, que ele fala justamente sobre isso. Né? Quer dizer, isso só mostra a ignorância de quem comentou isso, a falta de conhecimento. E isso tem muito no nosso meio também, por isso que a gente quer que as pessoas estudem, leiam, se apropriem do conhecimento para poder fazer a sua ação. Aproveitando isso, já quero dizer que não tem misturar um pouquinho de tecnicista e um pouquinho de reflexivo crítico. Não tem. Tu tem que ter uma postura que todos os cientistas políticos da educação, né, os pesquisadores demonstram isso há décadas, né, que a didática reflexiva é que faz com que a gente esteja hoje fazendo um podcast na pedagogia. Senão eu estaria lá no quadro passando conceitinhos para vocês sobre podcast, sobre tecnologia educacional, e não estaria fazendo um maravilhoso podcast com vocês. Isso é didática reflexiva. Então, se a pessoa teve o autoritário, eles nos enganam muito rapidamente. Mas aquilo que era bonito, a professora ensinar, como a professora ele falou, apagar o quadro. Bobagem! Bobagem! Né? A afetividade tu constrói com o outro. Quanto mais afetivo tu for com o outro, né? Eu posso dizer que eu sou tradicional, vocês me conhecem. O que é ser tradicional? Ser tradicional é o quê? É cumprir horário, é estudar, é preparar as aulas para poder mediar o conhecimento, para poder ouvi-las também, né? Quer dizer, isso é uma didática reflexiva. Então, se for para ser tradicional, eu sou tradicional, nesse sentido, né? De a gente cumprir as nossas tarefas, as nossas atitudes dentro desse processo educacional. Né? Não vira bagunça não, porque a gente se prepara muito mais do que esses autoritários tecnicistas, né? Que tem que assustar os alunos para fazer as coisas. E não como nós estamos demonstrando aqui na educação, que é um podcast na educação. Eu diria que eu acho que é um dos primeiros do Brasil a ser feito, né? Nesse formato. E vocês, o nosso curso, e vocês estão de parabéns, porque só consegue fazer isso instituições da educação básica e do ensino superior que oportunizam ouvir os alunos. Numa didática reflexiva, nós construímos esse podcast juntos. Eu preparei o conteúdo, trouxe para vocês, botei alguns caminhos, mas vocês, junto com o professor, e eu não perdi a autoridade por isso. Aí que eu quero dizer, a gente tu não perde a autoridade por dar voz ao outro. É possível, né? É possível, como a gente pode fazer com os nossos filhos também. Não é isso, Dona? Eu gostaria de dizer que quando o Renato fala assim que nós somos tradicionais quando fazemos isso, eu vou discordar dele. A gente discorda tanto, né? 36 anos casados. Então, acho que até que eu vou discordar. Porque quando a gente cumpre horário, quando a gente prepara, quando a gente sabe exatamente até onde vai nosso plano de ensino, que provocações a gente tem que trazer, o que vocês têm que vencer, eu não digo que a gente está sendo tradicional, a gente está sendo eficiente. E o pessoal confunde muito que o reflexivo não é eficiente. Pelo contrário. Eu fui formada na minha primeira vez, na minha primeira graduação, no meu ensino médio, eu fui formada no método tradicional. Mas eu tive a oportunidade de continuar estudando e mergulhar nesse mundo reflexivo, nesse mundo que pensa o sujeito. E eu digo que dá muito mais trabalho você trabalhar no reflexivo. Você tem que ter muito mais base, você tem que ter muito mais alternativa e você tem que saber até onde a gente precisa chegar com aquele aluno. Quantas vezes na metodologia, na didática tradicional, a gente venceu todos os conteúdos e o aluno aprendeu até a data da prova. Nunca mais eu quero ver esse conteúdo. Pegou trauma. Pegou trauma, não. Era para estudar, para vencer e tirar nota. Hoje, na forma reflexiva, a gente estuda para a vida do indivíduo. Para que daqui a pouco a gente encontre o aluno lá fora e ele te diga, prof, eu passei numa prova da ordem porque eu respondi de um jeito e eu pensei, não, mas a minha professora responderia diferente. Então, a gente entrou na memória afetiva do aluno de saber, não, eu estou indo por um caminho, mas já me mostraram outro. E a criança faz muito isso. E os autoritários, sim, pelo medo da criança, pela insegurança da criança e por colocar o conteúdo acima do indivíduo, as crianças correspondem, elas cumprem metas, elas cumprem as propostas, mas acabam perdendo o encantamento.
Na forma reflexiva, eles se sentem valorizados e eles se constroem como cidadãos. E aquele conhecimento que foi passado lá atrás, daqui a pouco eles fazem uma sinapse junto com outras coisas e engrenam para a vida. Essa é a grande diferença. Então, sim, a gente ainda tem em todos os espaços da educação, quer seja na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, nós temos uma gama muito grande de profissionais trabalhando a didática tradicional, a didática instrumental. Ela é mais fácil. As crianças hoje vão pintar o círculo e o retângulo, deixam o hexágono, eu não sei o que é para amanhã, isso e aquilo, dissociado de um mundo de coletividade ou de reflexão. Nós, da didática reflexiva, preferimos que a criança construa o seu desenho e no seu desenho ela vai identificando o círculo, o retângulo, isso e aquilo. As duas maneiras a criança vai aprender as formas geométricas. Uma com muito significado e outra muito estanque. Então, assim, não é uma crítica a quem está no método tradicional, mas se a gente pegar com formação legal, se a gente estudar um pouquinho a nossa LDB, a gente vai ver que o mundo que é didática tradicional, que é didática instrumental, já perdeu espaço. Então, a gente precisa seguir as matrizes que a gente tem. E a nossa matriz, sim, é de uma vivência muito mais multicultural, que resgata, que valoriza o indivíduo, que oportuniza que ele leve tudo o que você trabalha, desde a mais tenra idade até teu último estudo, até a tua última reflexão, que ele leve para a vida. E esse é o grande objetivo da didática, né? Você entrar na vida da pessoa, da criança, do indivíduo para fazer a diferença. Isso que é gratificante, né? Porque nós, como pedagogos, não escolhemos a profissão pelo dinheiro, a gente escolhe pelo amor e pela marca que a gente quer deixar, né? Na vida do estudante. Exatamente. E a gente precisa dos bons profissionais que respeite cada tempo, cada momento, cada fase do desenvolvimento, porque é da educação básica, é da mão dos pedagogos que vai chegar aqui na universidade todos os tipos de estudante para todas as profissões. Então, nós somos, a pedagogia é a base e a didática, eu reafirmo o que eu falei na minha primeira fala, né? É a alma da aula, é como a gente quer ser lembrado, como a gente quer construir e como a gente quer marcar o caminho do conhecimento de alguém. E dentro dessa postura de didática reflexiva, é importante também na UCC essa questão do amor à profissão, né? O amor, né? O gostar da sua profissão. Não é só isso, né? Nós, a nossa geração, lutou e luta até hoje, né? Nós conquistamos o piso nacional da educação não só com amor. Então, isso é importante a gente deixar claro aqui também, dentro dessa postura da didática reflexiva, né, nós somos profissionais de educação, da mesma forma que um profissional do direito, da engenharia e etc. Então, nós não queremos só trabalhar com o amor. O amor faz parte da condição de qualquer profissão, que é o gostar do que você faz. Então, não é porque nós temos amor que nós podemos viver com pão e água, não é? Então, quer dizer, nós temos que ter uma vivência com qualidade, com salários dignos, significativos, como qualquer outra profissão. Então, a nossa geração que lutou e luta até hoje pela didática reflexiva, né, faz com que a gente possa construir essa relação de conhecimento de um profissional de educação, que tem amor, sim, mas que é um profissional competente, porque só o amor também, né, não lhe vai encher a barriga, não vai trazer alimentação, não vai trazer o status quo, o bem-estar social, não é? Que todos buscam dentro da sociedade. Então, isso é importante, foi bom vocês terem lembrado disso, é muito legal. É muito lindo ver vocês lindo, falando assim. Isso aí, Tô emocionada. É legal, assim, ver que vocês realmente gostam, que vocês... Meu Deus! É viver, né? Viver o que se acredita que se faz. Né? É. Mas, então... para encerrar, então, o nosso podcast, eu gostaria de fazer uma última pergunta que correlaciona com aquilo que vocês já falaram, Tá. Especificamente da didática reflexiva. Professores que estão nos assistindo, escutem bem. Assim, a gente conheceu um termo que se chama a não neutralidade. Expliquem pra gente, quando um professor ele escolhe ser didático, ele escolhe seguir a didática, então automaticamente ele passa a não ser neutro.
Expliquem pra gente, pra quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que seria isso. Rapidinho. Simulem uma simulação. Depois eu falo pra ti. Rapidinho eu vou dizer assim, ó. Eu já passo para a professora Aida e a gente vai fazer uma dobradinha aqui. Mas me veio na hora, né? A questão do Moacir Gadot, num livro chamado Educação e Poder. Nós temos que deixar de ser incolores. Nós temos que ter cor. A gente tem que ter atitude. Eu ia falar exatamente do Gadot. Não vale. Tem tanta coisa para falar do Gadot. Não vale roubar as falas dos outros. Mas sempre que a gente não tem uma atitude, a gente acaba pegando o lado sempre do dominante e sempre o lado mais fácil. Então, não ser neutro é exatamente se posicionar. Volto a dizer para vocês, quem está na cabeceira de vocês? Não interessa o que a gente faz, o que a gente come, com quem a gente dorme, e sim com quem a gente acorda. Quem que ilumina a nossa caminhada? Quando vocês conversarem com as pessoas que se dizem neutras, que se dizem tradicionais, pergunta as referências deles. Ou serão referências ou não terão, ou serão referências muito antigas e antiquadas. Isso. Então, assim, a gente chegou na pós-modernidade. Tem alguns autores que dizem que a gente ainda está na modernidade, mas eu gosto muito do Bauman quando ele fala que tudo que é sólido se desfaz no ar. E eu entendo que a didática tradicional, ela já se desfez. Hoje a gente não tem mais espaço, quer seja pela conformação legal que a gente tenha, quer seja pelos alunos que estão chegando hoje, a gente não tem mais espaço para tradição, para neutralidade. A gente tem espaço, sim, para construir a autoridade do professor, mas enquanto trazendo ele ou sendo ele o porta-voz da socialização, da sociabilidade, do bem viver e principalmente das boas relações construídas. Então não dá mais para ser neutro, né? O neutro é aquele que esqueceu que deveria ter uma referência. Exatamente. E isso é muito importante. Eu lembrei do autor também, Anthony Giddens, lá no final da década de 90, né, que falava sobre a pós-modernidade. E a pós-modernidade virou uma modernidade, virou uma moda dentro do processo intelectual. Né? Hoje o pessoal começou a compreender realmente que a pós-modernidade tinha muito de neutralidade. Quer dizer, de tu conseguir os espaços e fazer a tua vida, independente do que acontecia, né? E ainda bem que está em queda agora essa mentalidade. Por quê? A neutralidade faz com que as pessoas não sejam respeitadas no seu meio e na vida. Como diria o Oscar Niemeyer, a vida é um sopro, passa tão rápido, né? Passa tão rápido. Tu imagina tu chegar lá com 100, 104 anos, como estava o Oscar Niemeyer, e ter que dizer assim, poxa, a vida é um sopro, não fiz nada, não me posicionei, só puxei o saco das pessoas em determinados ambientes, não fui à luta, não estudei, não busquei meus espaços, não lutei para que outros tivessem os espaços adequados na sociedade, que pudessem ter justiça social, democracia e inclusão. Então é isso que faz as pessoas diferentes. Tu passa, eu sempre falo para os nossos alunos, as nossas alunas, né? A gente passa por dificuldades por não ser incolor, por se posicionar. Mas é melhor assim, porque tu constrói uma sociedade, né, muito mais justa. Tu constrói uma sociedade de pessoas que se posicionam, que têm ideias e querem uma vivência democrática dentro dos espaços escolares e dentro da sociedade e no seu país. Né, dona Edith? É por isso que nós estamos no mundo da educação. Já estivemos em outros ares e é uma grande escolha, né? Deixar serviço público fazer escolhas, trás, deixar outras coisas, estar no ensino superior, é poder transmitir um pouco dessa paixão pelo conhecimento. Quando a gente escolhe um dentista, quando a gente escolhe um médico, a gente não quer aquele que apenas se formou. A gente quer saber que ele esteja nos congressos, que ele esteja atualizado e tudo mais. E a gente, o pessoal da educação, está se atualizando como? Quais são as referências que estão construindo? Quem está marcando ou moldando quem vocês serão? É disso que a gente fala, né? A gente precisa de nomes, a gente precisa de referências, a gente precisa estar construindo o nosso plano de ensino baseado nessa metodologia, na ciência que tal profissional nos trouxe. A gente tem que estar numa reunião pedagógica, quando a gente recebe ordem, não, agora tem que fazer isso, beleza, mas nós vamos fundamentar isso em quem, como que a gente está fazendo, por onde a gente está indo. Então, um espaço
amplo de discussão, fundamentada em autores, fundamentada em elementos que dê consistência ao nosso agir. E aí vocês veem que o resultado aparece. Vocês já têm um pouquinho de nós, vocês ainda vão levar muito de nós, e quando vocês estiverem muito longe de nós, vocês ainda vão poder pensar o que ficou para trás. O que a gente precisava ter visto mais, o que a gente queria mais, porque todo professor, todo profissional da educação precisa ser autodidata. Ele sai da faculdade com diploma, mas o livro não sai dele, o autor não sai dele, o senso crítico não sai dele. Porque o dia que sair, pega a malinha e sai da educação. Porque a educação se faz com senso crítico. Isso aí, meninas. Assim, só para ficar um pouco claro, simples, objetivo, eu quero que vocês simulem uma situação. Por exemplo, você está lá na sua escola, ocorreu uma situação, pense rápido. Ocorreu uma situação e você, como professor não neutro, agiu naquela hora. Tipo, simulem. Quer falar? Pode falar. Bom, tem várias situações. Situações de relacionamento, não é? Por exemplo, numa escola tinha-se o hábito, e algumas ainda insistem nisso, de reunir os alunos antes de entrar na sala de aula, não é? E colocar eles em fila, no final do intervalo ou no início da aula. Não é? Isso realmente é uma didática instrumental que não tem nada de reflexivo, é criar uns sujeitos moldados para, antes de entrar na sala de aula, entrar em fila. O que acontece? Aí essa é uma situação real. Eu chego na minha aula, né? Lá na educação infantil, lá no ensino fundamental, estou chegando na minha aula sempre 2 minutos antes de iniciar a aula, que é esse, todo professor reflexivo tem que fazer isso, né? Chegar antes dos seus alunos. Primeira coisa que eu vou fazer, se eu já estou com meus alunos já 1 mês, 2 meses, eles não vão ficar na fila, porque eu vou falar para eles que eles já têm que entrar na sala de aula. E isso é uma situação real que acontece. E esse conflito que gera o novo dentro de atitudes. O gestor, a diretora vai ficar doida contigo com essa situação. Mas isso é um posicionamento. Depois tem a reunião pedagógica, tu fala com eles, não, isso é uma postura autoritária. Né? Vou botar eles em fila para quê? Constrói uma relação de amor, de carinho, de respeito com a escola, que as crianças sabem o seu espaço, que eles vão entrar, eles não vão ficar quebrando carteira, porque eu vou chegar antes, e não só por isso. Por quê? Porque eu já desenvolvi na escola, se eu fosse gestor, não é? Como eu já fui gestor de escola, ou como professor, eu vou chegar antes, vou conversar com os alunos, vou fazer um relax. Isso é uma situação real, que mostra justamente como a gente pode deixar de ser incolor, como a gente pode deixar de ser neutro. Isso é uma situação real, que aí tem que ter a coragem de fazer as coisas que você acredita, como eu já fiz e faço e faria novamente. Né? Uma delas, são centenas de situações que a gente tem que se posicionar dentro da escola. Aí, como que a gente se posiciona? Com o conhecimento, com a legislação, com o espaço democrático, que é o que vocês estão estudando aqui. E principalmente, né, quando a gente bate muito nessa questão da fila, né, porque você precisa, primeiro, criar um molde da perfeição para desfilar nos corredores. Como a gente trabalha com os nossos alunos, o que é o corredor, quem está tendo aula, como a gente circula, como a gente vai até o banheiro, como a gente volta. Nós não precisamos colocar roboticamente um atrás do outro. Nós precisamos que eles compreendam que sim, se eles estão voltando da educação física, todos os demais espaços têm aula. Se os demais espaços têm aula, a gente trabalha em empatia. Se você estivesse em aula, o barulho te incomodava. Então, a gente vai trabalhando, não é treinando, a gente vai trabalhando os sujeitos para entender que tem horas que eles vão passar que é um espaço coletivo, né? Pé, dali a pouco eles vão passar saltitando e cantando, porque não tem ninguém no corredor. Daqui a pouco eles vão aprender... Em formas geométricas, vão entrar em formas geométricas. Vão trabalhar com N elementos. Então, assim, quando a gente pensa nessa questão reflexiva, a gente está construindo o cidadão. Porque o que acontece? Tá lá a fila bonitinho, o professor veio buscar, eles vão quietinhos. De repente, o professor não veio buscar, eles estão na fila até onde o diretor vem e saem quebrando, saem correndo. Então, exatamente. esse é o espaço. Exatamente, isso é uma bobagem. É a questão da reflexão que leva a entender... A entender o espaço em que tu vive e respeitar. Que a escola é o espaço do aluno. E se ele é o espaço, antes de ir embora, eu vou recolher meu lixinho, eu vou ajeitar minha casa. Ah, mas a tia da limpeza vai fazer o serviço dela. Sim,
Mas como sujeito, eu saio, eu organizo minha carteira, eu organizo, porque esse espaço é meu. Então, quando a gente entra nesse mundo de pensar que sim, a escola é do aluno, a escola não é do diretor, não é do Estado, não é disso, a gente vai construindo nas N situações um gostar, um prazer de estar ali, uma percepção. Você está ajeitando tua mochila, teu amiguinho já saiu, esqueceu um lápis, você pega o lápis, você entrega. Isso é construir relação de cidadania. E quando a gente é muito tradicional, cada um no seu espaço, cada um quieto, isso e aquilo, a gente não dá conta de perceber que a educação se faz nessas entrelinhas também. Então, situações concretas a gente tem as mais diversas, mas eu vou dizer, em todas elas, o aluno é um sujeito do processo. Toda a relação que a gente estabelece com ele vai ter uma consequência lá na frente. Então, se a gente puder construir cidadãos, a gente terá um mundo melhor. Se a gente continuar com a repressão, nós vamos ter esse mundo que a gente está vivenciando. Alunos quebrando escola, depredando, brigando lá fora. Agredindo alunos, né? Inclusive que tem alguma deficiência, né? Esse preconceito. Sim. Então, entra em tudo. Essa é uma atitude que mostra muito bem que todo autoritário, eu sempre digo assim, todo autoritário é muito burro. Só que eles são pessoas muito violentas. Então, nós temos que construir essa cidadania. Criar um espaço que as pessoas compreendam, né? Compreendam que esse espaço é dela, tanto em locais públicos ou privados. Né? Essas são situações reais muito importantes para essa nossa reflexão nesse maravilhoso podcast. Porque as crianças não nascem, né, com preconceito. Claro que não. É adquirido também, né? Se constrói também o preconceito. Tá, se constrói o preconceito, na escola a gente pode desconstruir. Esse que é o detalhe. A gente precisa desconstruir as relações autoritárias para que a gente continue tendo autoridade de poder ensinar. Foi uma honra, né, ter vocês aqui para mediar um pouquinho do conhecimento de vocês, que é, né, gigante. E obrigada mais uma vez por terem aceitado o nosso convite. Foi um prazer mesmo ter vocês aqui com a gente. Obrigada por cada resposta de vocês. Obrigado. É muito bom aprender cada dia mais. Vocês são umas pessoas que têm um arcabouço teórico muito grande, têm uma bagagem enorme de conhecimento, são pessoas que inspiram os nossos alunos. Nós, como os acadêmicos, também são pessoas assim que a gente quer seguir pro resto da vida, assim. Tá lá trabalhando, lembrar, o Renato falou isso. Tá lá. Hoje já é assim. Tá lá com a criança tendo um pouco de dificuldade, que a criança, a Eide falou que é possível. Então é muito bom, a gente agradece muito a presença de vocês aqui conosco. Então também queria agradecer essa oportunidade, fiquei imensamente feliz pelo convite de vocês. É uma turma que eu não estou trabalhando nesse semestre, então uma sementinha eu já deixei. E também muito gostoso dividir o podcast com uma pessoa que me acompanha por muito tempo. Isso aí, né? É isso aí. Muito obrigado pelo convite, né? Por esse maravilhoso trabalho que vai ficar na história. Quero agradecer ao Felipe também, que está nos bastidores, né? Que tem feito um trabalho maravilhoso aqui na instituição, nessa área da comunicação. Né? Isso é importante, certo? Então, feliz por estar aqui, meninas. Vocês estão de parabéns, conduziram muito bem, né? De uma forma muito carinhosa, muito querida e muito profissional. Parabéns. Obrigada. E esse foi mais um episódio do nosso EducaCast. Fiquem ligadinhos para os próximos que estão por vir. Muito obrigada a todos que nos assistiram, a todos que nos ouviram. Para quem ainda não segue nosso Instagram, @pedagogia.facvest e o nosso canal no YouTube, EducaCast, o podcast da pedagogia. Um beijo, um abraço e até logo, pessoal!